Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que está em espera, em pendência. É uma pergunta muito relevante, aí, muito contemporânea, feita pela Glênia Caetano. Professor Dunker, poderia comentar sobre como a psicanálise auxilia as pessoas com altas habilidades? Sou uma delas, faço terapia há alguns meses e tem me ajudado muito a lidar com isso. O que não é nada fácil, pelo contrário, na maioria das vezes atrapalha bastante e torna a vida disfuncional. Obrigado e um abraço. Olha, Glênia, eu vou aproveitar para te cumprimentar pela franqueza, né, pela tá se colocando e trazendo um ponto de vista que é, em geral, ignorado pelas pessoas, né? De que a superdotação ou as altas habilidades, elas constituem uma variância extrema, né, na distribuição, que a gente usar a definição mais simples, né, na distribuição em curva de Gauss do fator QI. Né? Então a gente já tem mais de 130, tá aqui nessa curva, menos de 80, 70, vai para deficiência intelectual. Né? E o que você traz é que estar numa posição, vamos dizer assim, não mediana, traz dificuldades, traz problemas, traz sofrimento. Né? Por quê? Porque, em geral, o mundo foi feito para a mediana. Né? As escolas foram feitas para a mediana, as expectativas sociais foram feitas para a mediana, as expectativas de consumo, as expectativas de reconhecimento. Isso é só com uma camada assim, bem glamurosa de meritocracia que a gente vai achar assim, que quanto maior, melhor. Né? E assim indefinidamente, quanto maior, melhor o QI. Né? Provavelmente você tem um QI fora de propósito, você terá uma dificuldade assim na linha do isolamento, onde vão estar seus parceiros, onde é que você vai encontrar, né, nisso que está aí disponível, curso para os seus talentos e habilidades. Né? Então vou fazer uma colocação, né, nessa linha, tentando então definir o e separar também aquilo que não se enquadra, né, na superdotação. A gente pode dizer que a superdotação ela pode tanto envolver várias habilidades ou várias, né, formas de inteligência, como argumenta lá o Gardner, né, o autor aí das inteligências múltiplas, quanto uma forma específica de inteligência, né, quanto a inteligência no seu sentido QI, né, que pode ser assim apreciada, avaliada por testes como WISE, como VISC. Né? E aí a gente começa a pensar, né, a superdotação como distribuída, né, ou como mais centralizada. Tem uma diferença entre no VISC, por exemplo, entre o desempenho verbal e o desempenho lógico. Né? Às vezes isso pode acontecer. Né? Então a gente vai falar de uma pessoa que pode ser superdotada do ponto de vista assim, da dança, da expressão corporal, do futebol, das habilidades motoras finas, mas que não possui o mesmo equivalente, né, em termos de QI verbal. Mas também a gente vai ter que olhar para assim, qual é o nível de criatividade, que é um pouco assim um conceito que já saindo, né, da construção estatística, a inteligência é uma construção que os testes medem, no fundo, é assim que a gente vai encontrando, né, uma definição que é conjectural, né? Não quer dizer que a pessoa não seja inteligente no seu desempenho, etc. Mas é muito importante a gente ter essa ideia de que é uma construção, que é uma invenção, não é exatamente uma descoberta. Né? É uma invenção para dar conta destas variedades, dessas variâncias. Uma tradução importante, né, para a gente pensar na inteligência é como ela não só é capaz de resolver problemas postos, importantes, difíceis, mas de criar novos problemas. É assim que a gente vai, na história da matemática, vendo, né, o percurso de um Gauss, de um Galois, de um Descartes, de um Pascal, de um Fermat, né, que em regra se mostra assim, muito cedo. Né? Essa é uma característica. Né? A Cristina Cupertino, psicóloga que trabalhou com isso durante muitos anos, um projeto, né, ligado aí
a escola Objetivo, né, o programa da escola Objetivo, que tinha um pouco essa ideia. Vamos pegar as superdotações e vamos tornar essas habilidades verdadeiros talentos, né? Ou seja, desdobrar o potencial genérico em ações específicas, né? E que poderiam ser detectados então em crianças, né, muito jovens, e daí você ia acompanhando, ia oferecendo níveis mais elevados de complexidade em sala de aula e etc. Né? Isso acabou sendo, né, reconhecido pelo próprio MEC como uma condição pedagógica importante. Mas a gente tem então essa direção para a criatividade, mas você também tem um outro direcionamento muito importante quando vai pensar na superdotação, que é como é que a gente faz para que isso não se transforme numa desconexão social. Então aquela pessoa que ela vai se mostrando assim apática nas relações sociais, nas salas de aula, nos desafios, porque para ela tudo é meio fácil, é meio simplório, meio rebaixado. E esse desinteresse acaba criando um recuo de vinculação social, que aí sim prejudica, né, essa distribuição das habilidades em talentos e prejudica a vida psíquica, né? Que prejudica então namoros, a forma de amar, a forma de estar com filhos, porque isso tudo vai acumulando, né, diferencialidades que podem produzir isolamento, que podem produzir solidão. Uma maneira de lidar com isso é tentar, vamos dizer assim, estimular naquele que tem essa superdotação habilidades sociais como a liderança. Então você vai se diferenciar, né? Mas entenda que é uma função importante dessa diferenciação levar outros, né? Levar outros consigo, né? Trabalhar, né, para que outros se beneficiem daquilo que em princípio seria assim, uma propriedade particular sua. Não é um dado empírico, não tem um paper que eu conheça sobre isso, mas intuitivamente acompanhando esse processo que se deu nessa escola, mas se deu em outras escolas também de ponta, né? E com as quais acabei tendo a possibilidade de conversar com aqueles que eram os melhores, né, das suas classes, 20, 30 anos depois, e a expectativa é que tinham se tornado então grandes empresários, grandes pessoas que acumularam grande fortuna ou fama, né? E muito curiosamente a maior parte delas se dedicaram a atividades acadêmicas, né? Que eram muito bem realizados como professores, né? Mostrando como, vamos dizer assim, a diferencialidade, né, operatória, a capacidade de abstração e etc., ela não se traduz como nós, os mortais, os não superdotados, né? Olhamos para eles e dizemos assim, não, então o rico ele tem essa dote. Não, aquele que é o super gênio, maioral, reconhecido, ele tem superdote. Em geral não é isso que acontece, né? Mas estou sendo assim um pouco empírico nessa matéria. As altas habilidades, então, elas vão nascer enquanto um contexto que vai substituindo concepções mais duras, mais clássicas, né, sobre a inteligência. Né? No começo era um fator puramente estatístico, né, o Terman, né, que fazia estudos sobre isso, e eram estudos muito influenciados, né, por ideologias do pior tipo. Né? A curva de Bell, se não me engano, era um estudo mostrando que os negros teriam um QI menor, né? Quer dizer, como é que são as provas? Elas são adequadas a quem? Elas estão no universo simbólico, jogam com signos, né? De que classe social, de que raça, de que gênero. Isso tudo começou a mostrar uma certa fragilidade, né, desse conceito mais clássico, mais unidimensional, mais categorial de inteligência e suas variantes. Hoje se pensa a superdotação num contexto, vamos dizer assim, de inclusão. Olha só que interessante, né? Você fala, tem casos de inclusão na escola. Não são só os casos daqueles que tenham alguma deficiência, alguma dificuldade, mas também aqueles que estão do outro lado precisando de uma atenção especial, de um currículo especial, de provas, vamos dizer assim, que estejam mais adequadas para
para essas crianças e que produzam um certo contexto sobre a sua própria condição. Olha só que interessante, né? Quer dizer, uma reflexão sobre a sua identidade, né? Sobre o que significa, qual é o valor, né, social dessa, e vou chamar aqui, usando o termo técnico do Georges Canguilhem, anomalia. Puxa, anomalia, que palavra pesada. Então, vamos ler lá, né, o normal e o patológico, a gente vai ver que a anomalia ela é um conceito afim com o de variedade e contingência, né? Ou seja, a anomalia é o que sai, né, daquela norma. O valor que a gente vai dar para isso, o valor dessa diferencialidade, é uma construção social. Por quê? Para um determinado ambiente, essa variação ela é super adaptativa, para outro ambiente ela é desadaptativa, né? Então, da anomalia para o valor atribuído à anomalia, você tem um processo social. E esse processo social ele envolve, então, reconhecimento dos outros, né, em relação a si, e autorreconhecimento, e colocação, né, entendimento da pessoa dessa sua posição própria, né? É uma posição que não é singular, ela é particular. Tem um grupo, tem muitas pessoas que passaram por essa experiência antes, outras vão passar por essa experiência depois. Vamos dizer assim, as altas habilidades, elas estão ligadas a algo que parece ser assim disposicional, né? QI maior de 130, elas estão ligadas à tradução, né, disso no plano cognitivo para a criação, né, criação de novos problemas, criação de novas formas de solução, criação artística, se você quiser, e em segundo plano no engajamento, né, social, a distribuição social dessa diferença, né, como é que o sujeito vai negociar com isso. As principais teorias, né, do Renzulli, do Ganet, do Gardner, elas acabam recaindo, né, em estratégias mais ou menos assim, né? Bom, então, separando, né, algumas coisas que o senso comum pensa sobre a superdotação, né? Que o QI, então, se ele é alto em todas as suas ramificações e habilidades específicas. Não é verdade, né? Se o sujeito tem uma superdotação, ele vai ir bem na escola. Não é verdade, né? Muitos, né, vão enfrentar dificuldades sociais e outros vão enfrentar uma dificuldade relativa à motivação, ao interesse, ao desejo, né? Ou seja, para me tornar parte do grupo, eu preciso inibir isso em mim. Então eu estou gastando, né, energia para aprender e ao mesmo tempo para me conter, né, para não aparecer, para modular, né, para disfarçar, às vezes isso acontece, essa minha diferença. A gente imagina, inclusive pelo próprio processo, né, de isolamento, né, que é como a gente trata essas diferenças, muitas vezes que eles não precisam de apoio, né? Precisam de escuta. Que eles seriam assim, naturalmente, então, já que você tem inteligência, emocionalmente equilibrados. Não é verdade. Assim como não é verdade, por exemplo, que alguém que é psicótico, tem uma doença, um transtorno mais pesado, tem déficit de inteligência? Não tem. Excesso de inteligência também não tem, né? Quer dizer, a inteligência ela não tem que ver com isso, ela é um outro departamento. Mas é tão inteligente, é pirado. Sim, pode acontecer. E tem um pirado passado que não é inteligente também, né? Então é como se isso fosse assim de um outro departamento. Daí a gente tem comorbidades, né, invisíveis entre as altas habilidades, né, e por exemplo, algo que acontece no autismo, né, e que está ligado ao enfant savant, né, a criança sábia, e a síndrome de Asperger, né, que seria uma variante do autismo, onde você tem uma superabilidade, né? Por exemplo, crianças que sabiam a lista telefônica de Chicago, de cabeça, né? Crianças são capazes, adolescentes são capazes de fazer contas matemáticas, né, muito complexas de cabeça, né? Crianças com vamos dizer assim, uma superabilidade para memorizar uma coisa ou uma superabilidade para fazer motoramente
uma determinada prática, né? E isso dizia, bom, então esse é superdotado. Você vai dizer, não necessariamente. Por quê? Porque a superdotação não é um diagnóstico, né? Altas habilidades não são diagnóstico, não estão ligadas a diagnóstico, né? Pode haver uma sobreposição. Então, entre um TDAH e uma superdotação. Ah, tá. Então, aí são duas, é uma comorbidação, são duas condições, né, ainda que a superdotação não seja uma morbidade, né, são duas situações que convergem ali naquela pessoa, mas uma não predispõe para outra, né? Isso a gente vê aí, né, essas bobagens circulando, né, o TDAH, ela te põe, né, isso é porque você tem uma predisposição, você já é um superdotado não reconhecido. Isso é tolice, tá, gente? Isso aí é uma coisa que não procede. E isso vale para TDAH, mas também para TOD, para transtorno desafiador opositor, isso varia para neurose, para transtorno obsessivo compulsivo, isso quer dizer, não tem comorbidade específica. A gente tem ainda, né, uma ligação, né, possível entre a superdotação e transtornos de ansiedade, né? Como se alguém tivesse, então, uma dupla excepcionalidade. Aquilo que torna diferente gera ansiedade. Bom, gerando ansiedade, atrapalha o desempenho. Atrapalhando o desempenho não quer dizer que a pessoa não tem o dote para ter um desempenho maior. Sabendo que tem o dote para um desempenho maior, a pessoa fica mais ansiosa e aí a gente tem, né, uma multiplicação de problemas, né? Então, como a psicanálise vai lidar com isso? Acho que não tem nenhuma clínica muito específica, né? Porque diz respeito a como é que a gente lida com as diferenças que nos constituem, né? Às vezes elas são mais agudas, às vezes elas são mais graves, às vezes são mais crônicas. Então, o que a gente já vai assim, analisar disso é, por exemplo, entranhamentos narcísicos, né? Ah, eu tenho uma superdotação, então eu me acho maior que, melhor que, e daí os outros me apedrejam. Eu não sei por que as pessoas não reconhecem que eu tenho uma diferença real. Tem, mas está lidando mal com isso, né? Tem, mas tá dizendo assim, isso que eu tenho é só meu. Eu vou lá para casa, só eu brinco com isso. Daí vai produzir um efeito, né, ruim, né, sobre aquilo que é uma coisa, em princípio, uma qualidade, um talento. A gente já mencionou, né, você tem o rebaixamento narcísico que pode vir junto com isso, né, que é parecido um pouco com aquele efeito Dunning-Kruger, né? Vocês lembram que o Dunning-Kruger tem ele tem dois enunciados. Um diz o seguinte: aquele que pouco sabe, acha que sabe muito, né? Aquele que não estudou, que não se dedicou, ela tem um impulso, não, isso aí que eu já dei uma olhada, eu já sei tudo sobre isso, né? Por quê? Porque pelo fato de você não ter entrado em contato, você não percebe a complexidade, né? E daí você está crente de que você realmente entende do assunto, porque você leu, sei lá, 2 coisas numa revista de divulgação. Mas o segundo enunciado do Dunning-Kruger é: aqueles que estudam muito um determinado assunto vão se transformando, vão se sentindo que não tão sapientes, não tão inteligentes, não tão dominadores daquela matéria, não tão sábios, né? E isso, então, se vamos imaginar, né, no caso de uma superdotação, não quer necessariamente dizer que o sujeito vai extrapolar todos os limites, mas ele vai perceber os seus limites como grandes limites. Ele vai se colocar grandes perguntas, às vezes, perguntas à frente da sua época. E como é que ele vai se sentir em relação a isso? Menor, incapaz, derrotado, e muitas vezes isso causa, então, um déficit narcísico. Além de que, bom, quando você tem habilidades, a gente já viu, né, muito específicas, há uma tendência a você se criar num nicho, né? Então, outros superdotados, e daí outros que têm aquelas habilidades, ou então aqueles que vão, enfim, seguir você porque você exerce uma liderança cognitiva, mas isso pode ser
prejudicial, né, a algo assim no plano da intersubjetividade, do reconhecimento intersubjetivo. Então, são dificuldades narcísicas, né, que a gente vai enfrentar em todos os casos onde a gente tem diferenças sociais relevantes, né, para um lado, né, no sentido de rebaixar, mas também para o outro, no sentido de superenaltecer, de idealizar. Então, muitas vezes os pais, né, e geralmente são esses os que são problemáticos, eles querem que o filho seja superdotado. Eles querem que o filho tenha altas habilidades. Eles, na hora que a escola diz, olha, tirou aqui uma nota baixa, eles dizem, não, é porque vocês estão facilitando muito para ele. Ele diz que é tudo chato, que a escola não oferece desafios. Isso pode estar acontecendo, mas isso não significa que seu filho seja superdotado. E o desejo de que ele seja superdotado, francamente, não é um desejo muito legal. Não é um desejo porque se você acerta dá errado e se você erra também dá errado. Né? Quer dizer, você acha que ele é superdotado, mas daí na vida ele passa a não responder. E daí ela passa na vida com essa... a gente vê isso, né? Com essa espécie assim de curse, de maldição, né? De que ele é uma pessoa brilhante, que ele é uma pessoa com super talentos. O que acontece quando você incute isso? É diferente de reconhecer que aqui a gente tem uma diferença e tentar mostrar onde está a castração, né? num outro nível. Então, quando você estimula e infla, você gera um resultado que é o seguinte: passou em primeiro, claro, superdotado. Foi aceito no ITA. Não, claro, é superdotação. Resolveu o último teorema de Fermat. É óbvio, né? É um superdotado. Ou seja, não fez mais nada do que obrigação, que chato. E se ela não vai lá, ou ela não vai lá e cumpre esse roteiro, você está desperdiçando talentos. Não, você tinha que estar à frente de onde você está. Tinha que ter ganho mais dinheiro, tinha que ter amado ser amado mais, tinha que ter uma vida melhor. Por quê? Porque no fundo a superdotação acaba sendo um suporte imaginário para aquele sonho narcísico dos pais, né? Que instrumentalizam, como a gente vê, né, na pequena Miss Sunshine, aquela criança como alguém que seria assim superior. Por quê? Porque isso compensa a mediocridade, o fracasso, tudo aquilo que os pais muitas vezes não conseguiram realizar nas suas próprias vidas. Então, muito cuidado, né? E quando a gente vai atrás, né, altas habilidades, superdotação. Comecei aqui falando, olha, o tom da Glênia, ela é muito legal, porque ele diz assim, é uma coisa que pode te ajudar muito na vida, mas pode ser uma maldição, pode ser um karma na sua vida, pode ser uma dificuldade. E daí os outros invejosos fálicos que projetam em você que você está feliz pra caramba, não vão entender nada sobre as tuas dificuldades no quadro dessa diferença, que é uma diferença, né? Diferença positiva, mas que vai exigir ali um determinado suporte. Acho que a psicanálise nesses casos ela é muito útil, ela é muito interessante, ela desdobra, né, as problemáticas daquela imagem que a pessoa tem de si, que costuma ser um cadáver que ela arrasta nas costas, e que, francamente, acho que a gente pode tornar a vida dessas pessoas um tanto menos pesada, menos sofrida, sim, pela simples escuta do desejo, pela decomposição de ideais, pelo tratamento do narcisismo, pelas coisas que a gente faz com todo mundo. Só que nesse caso, porque são pessoas coisas, bom, aí eu acho que a diferença é ainda maior, porque, em geral, quando alguém assim com essas altas habilidades entende a análise, aí o passeio fica brutal, aí o surf fica radical, porque ele vai ter, em geral, uma suscetibilidade com o significante, a capacidade de associação, são análises muito interessantes, né? E do outro lado, é muito importante você conter assim, a sua inveja, é melhor descer do pedestal e não estar no pedestal, senão você não atende essas pessoas, não vai ficar lá de briguinha, quem é que sabe mais. Então, clica aqui no Aqueronta Movemo, vamos devagar, superdotação, o cara pode ser cheio de músculos mentais, cerebrais, mas é um ano ridículo, limitado,
só usa 10% da sua capacidade. Não, nesse caso 25, 30% da sua capacidade animal. É uma citação da música do Raul Seixas, não é uma afirmação teórica, isso tudo é bobagem, você estuda, só usa X do seu cérebro. Consulta o Aqueronta, porque o Aqueronta ele é um superdotado. Mas ele é um superdotado num outro sentido que é melhor a gente não entrar aqui, porque quem pensa que quanto maior, melhor, não sabe as dificuldades de quem tem um grandão. Um super mega grandão, sabe? Aí é um problema encontrar casinha, porque um grandão nem sempre ele cabe, daí fica sobrando, dói, é um saco. Não imagina que eu falo é quanto mais melhor. Não é verdade. E o Aqueronta e seus remos mágicos são capazes de mostrar isso para você a cada virada de rounds. Round 6. Vamos em frente. Round 7, round 8, round 9. 8 por 1, 4 por 2.